Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando agora a segunda edição do Acervo Pop Fantasma, que é o conteúdo exclusivo do site popfantasma.com.br. Eu sou o Ricardo Scott, eu sou editor e principal colaborador do Pop Fantasma. Se você ouviu o podcast anterior, você já sabe. A ideia aqui é fazer um podcast semanal mais curto que o Pop Fantasma Documento, que é o podcast oficial do Pop Fantasma, não aceite imitações. E a ideia aqui é sempre falar a respeito de alguma peça aqui do acervo do Pop Fantasma. Pode ser um disco, um CD, um vinil, uma fita cassete, uma capa de disco, um livro, um DVD, uma camiseta, quem sabe. Tudo que tiver por aqui eu achar interessante. Daí a gente vai enfocar também a edição do disco ou do livro em questão. O que é que tem nela, se é uma edição especial, se não é, se é uma enganação qualquer que eu comprei numa loja de discos ou numa livraria, se foi o que deu para comprar, se era o que tinha venda e não teve outro jeito, era levar aquilo ou não levar aquilo e tal. Além de também algumas histórias pessoais envolvendo o assunto do podcast, que como eu falei, pode ser um disco, um livro, um DVD, etc. O primeiro podcast da série falou sobre a nossa cópia do disco The Who by Numbers, disco de 75 do The Who. E os 3 primeiros episódios, só lembrando, eles vão ficar abertos para todo mundo conhecer lá no YouTube. A partir do 4º episódio ele fica exclusivo para assinantes. Se você está chegando por aqui agora e se interessou, vai lá no catarse.me/popfantasma e apoia a gente. Com apenas R$10 por mês você já mantém o trabalho aqui no site funcionando regularmente. O disco, aliás o vinil, a capa de vinil da qual eu vou falar hoje, eu não faço a mínima ideia de como essa capa veio parar aqui. E o mais bizarro é que eu tenho só a capa do disco, só tem a capa aqui na minha coleção. O vinil deve ter quebrado. Eu não sei de quem era isso, talvez tenha sido do meu tio Cícero. Se ele estiver escutando esse podcast ele vai pedir de volta. Ou não sei, teve uma vez que eu recebi um monte de LPs que era de um vizinho meu que morreu. A filha dele veio entregar aqui em casa, porque sabia que eu gostava de discos, de vinil e tal. Enfim, eu não faço ideia de como essa capa veio parar aqui, mas de qualquer maneira é uma capa fantástica. Se você tiver esse vinil em casa, vale a pena você passar umas horas só admirando todos os detalhes da capa, né? Porque ela vale por um fascículo. Ela tem várias páginas, poesias, desenhos, fotos, muita coisa legal. Eu tô falando da capa de um disco que tá completando 50 anos esse ano, que é o segundo disco dos Novos Baianos, Acabou Chorare. Vamos lá? Pop Fantasma. A elaboração de Acabou Chorare passou por algumas etapas. Depois de gravar o primeiro LP, É Ferro na Boneca, pela RGE em 1970, os Novos Baianos, que eram formados por Baby Consuelo, que hoje você deve saber, se chama Baby do Brasil, Moraes Moreira, saudoso Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, eles tinham conseguido um contrato com a Philips, que gerou apenas um EP chamado No Final do Juízo. Esse EPzinho ele acabou sendo creditado a Novos Baianos e Baby Consuelo, uma onda meio Velvet Underground e Nico, né? Isso porque a Baby, pouco depois do disco de estreia do grupo, ela resolveu sair dos Novos Baianos, porque ela achava que não estava fazendo nada de muito interessante ali. E ela lançou um compactinho solo pela RGE. Depois ela voltou para a banda, mas a Philips e o produtor do EP, Nelson Mota, eles já deviam estar ligados no carisma da cantora dos Novos Baianos, tanto que o nome dela ficou em destaque. Luiz Galvão, letrista dos Novos Baianos, lembrou numa entrevista ao Estadão em novembro de 2010 que uma ideia da Philips, quando eles estavam contratados por ela, quase pôs o que seria o disco Acabou Chorare todo a perder. A banda resolveu gravar todas as músicas do álbum, as músicas que fariam parte do álbum em 72, na casa do Jorge Caran, que era um técnico de som que prestava serviços para a Philips. Só que os músicos fizeram a gravação em 2 canais e usando bem poucos instrumentos, né, que era o que cabia ali naquele estúdio pequeno. Diz Galvão que a banda detestou o resultado e acabou saindo da gravadora. O Nelson Mota, ele diz no livro Noites Tropicais que os Novos Baianos eles acabaram acusando ele de sabotar o primeiro EP deles por lá e tal. Teve toda uma história assim. E, novamente, com os Novos Baianos fora da Philips, novamente entrou em cena João Araújo. João Araújo, pai de Cazuza,
ele havia contratado os Novos Baianos para a RGE e tinha se empenhado pessoalmente na divulgação deles, inclusive visitando redações de jornal com os Novos Baianos, como a redação do Pasquim. João Araújo acabou contratando novamente os Novos Baianos para Som Livre. Era a gravadora que ele havia acabado de montar para lançar as trilhas sonoras de novelas da Globo. Os Novos Baianos acabaram tendo mais tempo para trabalhar as canções, o que foi acontecendo principalmente depois que o João Gilberto passou a frequentar o apartamento deles, lá em Botafogo, na zona sul do Rio. Daí o repertório que eles já tinham preparado para o disco ganhou outra cara. Aliás, por causa do João, o disco acabou ganhando um dos seus maiores hits, que foi Brasil Pandeiro, de Assis Valente, que foi sugestão dele. E por causa de João Gilberto também, o disco ganhou o título, Acabou Chorare, que veio de uma expressão usada pela filha dele, Bebel, que era uma criança na época, quando ela se machucou, começou a chorar e de repente parou de chorar. Acompanhando os Novos Baianos, o grupo A Cor do Som, que era formado por Pepeu Gomes na guitarra, Baixinho e Jorge Gomes, irmãos Pepeu, ambos tocando bateria e percussão, e Dade no baixo. O nome A Cor do Som, você deve saber, foi reaproveitado alguns anos depois para a banda de sucessos como Abrir a Porta e Beleza Pura, que tem até hoje também o Dade como baixista. Pop Fantástico Acabou Chorar e foi produzido por Eustáquio Sena. Se bem que uma vez eu entrevistei o Pepeu Gomes e ele me falou que boa parte da produção foi feita por ele mesmo. O próprio Pepeu acabou, segundo ele, produzindo boa parte do disco. O disco foi gravado em apenas 4 canais no mitológico estúdio Somil, que ficava ali no final da rua Álvaro Ramos, em Botafogo, zona sul do Rio. E era um estúdio que trabalhava bastante com som para cinema e publicidade, e era tido como o melhor estúdio de gravação do Rio na década de 70. Em 77, os estúdios da Somil foram comprados pela Rede Bandeirantes, que vinha se instalar aqui no Rio, vindo aqui de São Paulo, e ficou lá nas dependências da Somil por uns tempos, e depois mudou para outro endereço ali perto, em Botafogo. Uma pena que o Somil não tenha sido preservado como um grande museu da cultura brasileira, porque vários álbuns da MPB foram gravados por lá, incluindo discos de Tim Maia, Antônio Adolfo, Erasmo Carlos, Nara Leão, Edu Lobo, Elza Soares e vários outros. Até mesmo a parte brasileira do disco The Story of I, do ex-tecladista do Yes, Patrick Moraz, foi gravada no Somil, e esse disco contou com super músicos brasileiros, como os percussionistas Wilson Canegal, Chico Batera, Luna e Bezerra da Silva. Pop Fantasma. Quando eu entrevistei o Pepeu Gomes, ele também me disse que a foto da capa do Acabou Chorar foi tirada por ele, apesar de não haver crédito para ele como fotógrafo na ficha técnica do disco. Os únicos créditos que existem na capa para quem fez a capa incluem o artista plástico baiano Antônio Luiz Martins, o Lula Martins, que tirou as fotos e fez a produção gráfica, e o mitológico capista Joel Cotiarraro, que fez a montagem do álbum da capa, que tem 8 páginas. Na época, a gravadora do grupo, a Som Livre, era um selo da Odeon, o que garantia que as primeiras prensagens do Acabou Chorar tivessem um som maravilhoso, porque os vinis do Odeon naquela época eram fantásticos, era um vinil grosso, você chegava a ver o espaço entre os sulcos e tal, era muito bacana. O Pepeu me disse, nessa questão dele ter feito a foto da capa, que ele adorava fuçar na câmera do Lula Martins, e um dia ele tirou a tal foto da capa, que mostrava os restos de um café da manhã coletivo da turma dos Novos Baianos, lá no sítio em Jacarepaguá, para onde eles se mudaram depois que eles saíram daquele apartamento em Botafogo. A baguncinha da capa incluía vários copos, garfos, facas, canecas, pratos, panelas, um bule, uma embalagem de Toddy e uma embalagem de açúcar pérola. O restante das fotos do disco inclui imagens da turma tocando debaixo de uma árvore, fotos do futebol dos Novos Baianos, que era jogado todos os dias, e também imagens dos músicos tocando, alguns desenhos e um texto em letras bem pequenas, escrito pelo Luiz Galvão, explicando como ele via a turma dos Novos Baianos, que para ele não era uma família, mas um time de futebol. Tinha também uma espécie de release poético do disco, escrito pelo poeta Augusto de Campos, além das letras das canções e da ficha técnica. Os Novos Baianos ainda enganaram os censores na foto da contracapa do disco. A censura não viu isso, felizmente. A foto da contracapa traz uma dupla, tripla, quádrupla, quíntupla exposição com várias fotos tiradas no sítio, né? Aí aparecem alguns integrantes da turma, uma criança e um dos Novos Baianos lá fumando um beck.
Os censores, felizmente, não viram isso e os fãs se amarraram. Pop Fantasma. Em 1984 só dava Baby e Pepeu nas paradas, e em 1985 você tinha Baby, Pepeu e Moraes Moreira no Rock in Rio. Paulinho Bocas Cantor também teve sucesso como cantor solo durante os anos 80, mas com menos projeção que os colegas, infelizmente, porque a carreira solo dele sempre teve coisas muito legais. Provavelmente por isso, a Som Livre decidiu recolocar nas lojas, nessa época, o Acabou Chorare. Só que eles mudaram a capa inteira. Eles pegaram uma foto interna, colocaram na capa, criaram uma outra contracapa, não incluíram nenhum encarte, nenhuma letra no disco e relançaram o LP. O relançamento fez sucesso, ganhou propaganda na TV, mas a capa foi uma estragação total no trabalho que Lula Martins, o criador da capa do disco, tinha feito. Antônio Luiz Martins, o Lula, lançou um livro em 2008 com memórias de tudo que ele viveu na arte e na contracultura. Era o livro Mágicas Mentiras. Na época, Lula vinha levando uma vida bem low profile e nas entrevistas que ele deu para divulgar o livro, ele ressaltou que a ideia do Mágicas Mentiras era cruzar a história dele com os rumos da produção alternativa nos últimos 40 anos. Lula era baiano, tinha começado a se envolver com arte na cidade baiana de Jequié, um município distante mais de 300 quilômetros da capital Salvador, e era um município que tinha uma cena artística bem forte. Lá em Jequié, Lula conheceu poetas como os irmãos Wali e Jorge Salomão e artistas plásticos como Ednísio Ribeiro Primo, o mesmo que fez a capa do disco Expresso 2222 do Gilberto Gil, do qual a gente falou no episódio mais recente do nosso podcast oficial, o Pop Fantasma Documento, sobre a volta de Caetano e Gilberto Gil do exílio em 72. Lula fez também teatro amador e fez o papel principal num filme tão underground quanto ilustre, que foi o Meteorango Kid, Herói Intergaláctico, do André Luiz Oliveira. Aliás, o personagem dele no filme também se chamava Lula. Depois do Acabou Chorare, Lula fez outras capas, inclusive para os próprios Novos Baianos. Aliás, segundo o livro Coisas do Coração, Minha História com Raul Seixas, de Kika Seixas e Toninho Buda, o Lula iria fazer a capa do segundo disco de Raul Seixas pela antiga CBS, que sairia depois do disco Abre de Sésamo, em 81. Era o Nuit, que acabou não saindo. O disco acabou não sendo feito porque o Raul rescindiu o contrato com a gravadora. E quanto à capa do Acabou Chorare que tem aqui, ela está em bom estado. Eu só realmente não faço ideia de onde foi parar o disco, se ele quebrou, se alguém roubou o disco, muito estranho. Eu acho que é o único caso de disco que eu tenho aqui em casa que só tem a capa e não tem o disco, mas enfim, coisas da vida. Pop Fantasma. E é isso, Acervo Pop Fantasma, segunda edição. Já tem, como eu falei na semana passada, um monte de edições no rascunho para assinantes do financiamento coletivo do Pop Fantasma. Eu sou o Ricardo Scott, eu sou editor e principal colaborador do site Pop Fantasma, e aqui eu faço o roteiro, faço a narração, faço a edição, eu só não faço a trilha sonora, que é feita pelo meu amigo Leandro do Souto Maior, e a arte do podcast que você vê nas redes sociais, você vê no YouTube, é da minha amadíssima Aline Halus. Esse podcast é exclusivo para assinantes do financiamento coletivo do Pop Fantasma, que tá lá no catarse.me/popfantasma. Apenas R$10 por mês. Quem quiser apoiar com mais que R$10, claro que eu agradeço. Quem puder divulgar o crowdfunding também agradeço. O disco Acabou Chorare tá aí nos comentários do vídeo para quem quiser escutar. O link do Discogs com as imagens da capa também. Como isso aqui é YouTube com toda a razão é chato com um assunto bem sério, que são direitos autorais, eu preferi não colocar as músicas do disco no vídeo. Mas, terminando agora o podcast, escute o disco correndo. Se você já ouviu esse disco 500 vezes, escute mais 500 vezes, cara. Você sempre vai descobrir coisas diferentes no Acabou Chorare. E é isso, muito obrigado pela companhia. Sexta-feira a gente se fala de novo no Pop Fantasma Documento, nosso podcast oficial. Fui!